capítulo 17, a partir do versículo 46. Amém? Aliás, 45. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Amém? Vamos curvar a cabeça? Pai maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de trazermos a sua palavra, Senhor, à sua congregação. Que essa palavra, Senhor, possa chegar profundamente, Senhor, nos nossos corações, e que o Senhor possa restabelecer e restituir tudo aquilo que nós perdemos, Senhor. E que através dessas palavras, Senhor, nós possamos sair daqui fortalecidos com tudo aquilo que o Senhor tem para falar nesta noite. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção nas tuas mãos. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem está com sono, amém? Quem está cansado, amém? Maravilha, hein? Está todo mundo bem. Aleluia. Então dá uma palma para Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei qual é o seu gigante. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado no dia a dia. Mas sabemos que há vários tipos de gigantes que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Há o gigante do relacionamento, há o gigante da doença, há o gigante da inveja, há o gigante da desobediência, há o gigante do ego, há o gigante que você não consegue derrubar porque você não tem força para vir para a casa do Senhor. Então eu não sei qual é o gigante que você precisa vencer. Mas todos nós temos um gigante que nós precisamos vencer no nosso dia a dia, não é verdade? E se nós não estivermos na presença do Senhor com firmeza, nós não vamos vencer esse gigante. Mas nós vamos voltar no texto aqui. O nosso tema de hoje é vencendo o gigante. Amém? No texto nós vimos aqui que Davi era um pastor, era um menino ainda, ele foi ungido a rei. E quando ele foi levar os pães, levar comida para os seus irmãos que estavam lá no deserto, no campo de batalha, ele se deparou com uma situação inusitada, em que um gigante filisteu de 2,90 metros de altura, quase 3 metros, saía do meio dos filisteus e desafiava os soldados de Israel. Já havia 40 dias e 40 noites que ele saía e não havia nenhum sequer com coragem de enfrentar aquele gigante. Não tinha um. Percebam vocês que os soldados que estavam ali eram homens de guerra, eram soldados forjados na guerra, mas naquele momento, diante daquele gigante, eles fugiam, eles não tinham coragem de enfrentar, se acovardaram. Quantas vezes nós nos acovardamos diante dos nossos gigantes, diante dos nossos inimigos? Porque quando ele se levanta, nós corremos. Quando ele se levanta, nós preferimos recuar. Mas eu queria dizer para os irmãos nesta noite que você não deve recuar. Que vocês têm que estar sempre pronto e preparado para enfrentar o gigante que vai se levantar à sua frente. Amém? Amém. E eu não sei realmente qual é o seu gigante. Tá? De repente o seu gigante é o seu vizinho, aquele que te atormenta. De repente o seu gigante é o seu cônjuge. De repente o seu gigante é seu filho, que se enfrenta o tempo todo. De repente o seu gigante é a sua esposa ou o seu esposo. Mas Deus está falando para você nesta noite que você não pode recuar. Amém? Que
que você precisa enfrentar esse gigante. E esse gigante, irmãos, quando você é um vencedor, ele vai ter que recuar, não você. Nós vimos aqui no texto que cada vez que ele ia de frente, ia enfrentar os soldados de Israel, eles corriam, eles se apavoravam. Mas quando Davi chegou no campo de batalha, que ele viu aquela situação, ele não se conformou. Ele não se conformou em ver o exército do Senhor, que tinha tido várias vitórias, que as histórias já foram contadas desde Abraão, e naquele momento o exército do Senhor estava sendo afrontado por um único homem. Soldados forjados na guerra, soldados experimentados. Ele falou, não, eu vou ter que enfrentar esse gigante. E ele foi até o meio, ali onde ele foi levar os irmãos dele, a comida para os irmãos, e perguntou, por que ninguém ainda enfrentou aquele gigante? Irmãos, quando você se propõe a fazer alguma coisa para Deus, quando você se propõe a ir para o campo de batalha, sempre vai ter os críticos. Não é verdade? Sempre vai ter aquela pessoa que critica, aquela pessoa que fala para você assim, nossa, mas você não vai conseguir porque você não tem força. Você não vai enfrentar essa situação sozinho. Você não tem capacidade. Davi, quando ele viu aquele gigante, ele não quis saber de nada. Ele não quis saber de crítica. Porque a crítica, nem sempre ela é construtiva. Amém? Às vezes a crítica é para te derrubar. Às vezes a crítica é para te derrotar. Às vezes a crítica é para te deixar de lado, para te deixar desanimado. Mas, quem fez isso com ele? Foi Eliabe. E não só isso. No campo de batalha, Eliabe quis humilhar Davi. Vai lá com as suas poucas ovelhas, ainda desmereceu Davi, falando que ele tinha poucas ovelhas. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meus amigos, meus irmãos. Quando Deus nos capacita, quando Deus nos coloca no campo de batalha, é Ele que vence as nossas lutas. Amém? E se Davi se encontrou naquele momento, em frente àquele gigante, e ele se propôs a lutar contra aquele gigante, é porque ele tinha convicção que ele tinha um Deus que tudo pode. Amém? E ele tinha um Deus que tudo pode. E que ele tinha as armas certas para lutar com aquele gigante. Eu pergunto para você, quais as armas que você está usando para lutar com o seu gigante? Qual é as armas que você precisa ter para lutar contra o seu gigante? Nós vimos aí que quando Davi quis enfrentar o gigante, Saul ofereceu para ele a sua armadura, o seu escudo, a sua espada, mas Davi era um menino pequeno, era mirrado, e ele não aguentava com as armaduras de Saul. Ele preferiu não usá-las. Eu pergunto para você, qual é a arma que você tem para enfrentar o seu gigante? E eu mesmo respondo, a arma que nós temos para enfrentar o nosso gigante é jejum e oração. Amém? O crente que não ora, o crente que não jejua, ele não vence batalha. Ele vai de derrota em derrota, em derrota, em derrota, e ele não consegue vencer, porque ele não tem as armas certas. E a nossa arma é jejum e oração. Aquela passagem de Jesus falou assim, a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então não é só isso. Se você quer derrotar o seu gigante, se você quer vencer uma batalha, você precisa realmente estar com as armas certas. Davi foi humilhado, considerado um pastor de pequenas ovelhas, de poucas ovelhas, mas mesmo assim, ele não se deixou intimidar. Até o contrário, ele ficou indignado. Como esse incircunciso ousa desafiar o Deus de Israel? Como esse incircunciso ousa desafiar
quando de 40 em 40, no período de 40 dias, de manhã e de tarde, ele saía e se enfrentava lá no vale, se colocava à frente dos soldados e desafiava o povo de Israel. E cada vez que ele desafiava, os soldados corriam. Irmãos, o crente, ele não pode fugir de batalha. Amém? O crente, ele precisa enfrentar as suas batalhas, mas ele precisa enfrentar com a arma certa. Nós vimos que antigamente, muito antigamente, nós tínhamos as irmãs do círculo de oração, não sei se você vai lembrar disso, que as irmãs que tinham o joelho calejado. Os irmãos tinham o joelho calejado, você olhava assim no sapato dos irmãos, era um sapato que a ponta do bico era toda comida e o joelho todo ralado, porque eles oravam, eles buscavam a Deus. E hoje, quando se pede para fazer meia hora de oração, às vezes nós não conseguimos nem ajoelhar. Nós pedimos, nós vamos fazer o período de oração, fica todo mundo sentado, procurando um mosquito, esquecendo que as nossas batalhas, quem vence é Deus. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos das nossas armas. E se nós não postarmos diante de Deus, com as nossas ferramentas certas, que é o nosso joelho, para que nós possamos ter a arma certa, que é a nossa oração e o nosso jejum, nós não vamos vencer a nossa batalha. Amém? E quando nós temos a arma certa, nós temos também o quê? Confiança. A confiança é a base. E como que nós temos confiança? Através da nossa fé. Amém? Davi, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, ele segurou na queixada do urso e na queixada do leão e bateu na cabeça e venceu os dois. Ele tinha uma experiência vivida. Então ele tinha a arma certa, porque ele sabia no Deus que ele confiava. Então ele não chegou do nada para batalhar, ele já veio pronto. Nós cristãos temos que estar sempre prontos para batalhar. Temos que estar sempre prontos para vencer o nosso inimigo. Irmãos, se nós fizermos isso, a nossa vitória será certa. Amém? Amém? E Davi não quis saber das armas do rei. Muitas vezes nós queremos lutar as nossas lutas com a arma dos outros. Ao invés de nós nos colocarmos na presença do Senhor para lutarmos com as armas que o Senhor nos deu, nós queremos lutar com a arma dos outros. E como que é isso? Lutar com as armas dos outros? Você pede oração para o pastor, pede oração para os presbíteros, pede oração para os irmãos, mas você nunca ora. Você nunca busca. Fica dependendo da oração dos outros. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele foi questionado por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Foi questionado. E qual foi a resposta de Jesus? Eles não precisavam, porque Jesus estava com ele naqueles momentos. Amém? Mas Jesus subiu e ele deixou o Consolador. Ele está conosco, mas nós precisamos usar a nossa arma, porque a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Amém? Nós precisamos orar sem cessar. E a arma do cristão é a oração e jejum. Eu vou frisar nisso. Se você quiser vitória, a mesma vitória que teve Davi, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa se humilhar, você precisa ter fé, você precisa acreditar que é Deus que vai vencer as suas batalhas. Amém? Não é com nossas forças, tá? Não é com nossos músculos, não é com o nosso intelecto. O homem por si só, ele não vence nada. O homem por si só, ele é natural, ele é fraco. Mas quando ele entrega a sua vida na mão do Senhor, ele vira um leão. Amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor, porque é Ele que luta por nós. Nós temos que permitir que Deus lute as nossas batalhas.
Quantas vezes, nós estávamos falando isso lá ontem no PG, nós temos uma família, nós temos um filho, nós temos um parente, e nós falamos assim, igual eu ouvi, mas aquele fulano não tem mais jeito. Não, aquilo é só por Deus. Mas aquele fulano lá, olha, não dá mais. Cadê as armas que Deus te deu? Cadê a confiança que Deus te deu? Irmãos, a família é a base da sociedade. Amém? E o inimigo tem a intenção de implodir a família. Então, se você não tiver a arma certa, ele vai destruir a família. E aquela pessoa que estava falando comigo, ela está falando do filho. Eu lembro, já falei várias vezes isso, que quando a minha mãe, meu pai estava fora do evangelho, minha mãe subia as escadas da igreja, quando nós congregávamos, chorando e descia chorando, subia chorando, descia chorando, porque ela lembrava das maravilhas que Deus tinha feito quando meu pai estava no evangelho. Mas ela não desanimou. As pessoas chegavam para ela e falavam assim, larga esse homem, você merece coisa melhor, por que ficar sofrendo na mão desse homem? Esses são os críticos. Lembra que nós falamos dos críticos? Essas são as pessoas que criticavam. Pessoas que querem te deixar para trás, querem ver você atrás, querem ver você derrotado. Mas quando você entrega a sua vida e a sua batalha na mão do Senhor, é Ele que vai lutar por você. Amém? Você que está tendo um desafio no trabalho, que o seu chefe pega no seu pé, que o seu chefe fala para você que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não tem a capacidade, porque toda coisa que ele passa para você, você não faz, não é do jeito que ele quer. Irmãos, você serve de Deus. Deus está falando com você nesta noite. Amém? Deixa Deus lutar a sua batalha. Deixa Deus lutar a sua batalha. Não precisa você se apavorar. Não precisa você achar que você com a sua força vai vencer. Davi, quando ele viu que o irmão dele falava isso para ele, ele percebeu que ele estava querendo ser humilhado. Ele percebeu que se ele dependesse do irmão, ele seria derrotado. Sabe por quê? Imagina, um irmão, 3 irmãos do Davi estavam lá no campo de batalha, e do nada sai aquele irmão que é o pior de todos. Aquele irmão que é desconsiderado, que ninguém considera, que ninguém gosta, porque ficou largado lá no campo, lá cuidando das poucas ovelhas. E aquele irmão vencesse a batalha, como ele ia ficar? Como Eliabe ia ficar? E os outros irmãos também. A inveja. Tem um ditado que diz assim, que a inveja é a arma dos incompetentes. E é mesmo. Tá? A inveja, o medo de ser superado, o medo de ser ultrapassado, o medo de dizer que foi aquele irmão mais novo, aquele que não tinha nenhuma capacidade de lutar, que venceu aquele gigante que estava desafiando todos aqueles soldados que foram forjados na guerra. Irmãos, a vitória de Davi foi a vitória de Deus. Davi, ele usou o que ele tinha nas mãos. Ele foi, pegou aquela pedra, como vocês já sabem, colocou na funda, rodou, atirou, acertou na testa do gigante e derrubou aquele gigante. A vitória ali estava consolidada? Estava ou não? Vocês estão aqui comigo? A vitória estava consolidada? Sim ou não? Não. A vitória não estava completa. Por que não estava completa? Porque ele caiu e faltava fazer uma coisa: cortar a cabeça do gigante. Amém? Às vezes, irmãos, nós pensamos que a nossa batalha está vencida, mas nós ainda não vencemos. Precisamos do ato final. E qual foi o ato final? Foi Davi cortar a cabeça do gigante e apresentar
para o povo de Israel e para o povo dos filisteus e dizer que ali havia um Deus. Amém? Amém. E o mesmo Deus que operou na vida de Davi, que fez com que Davi vencesse aquela batalha, é o mesmo Deus que está lutando por você nesta noite. É o mesmo Deus que não vai deixar você sair derrotado de nenhuma situação, desde que você se coloque na presença dele. Desde que você abra o seu coração e entenda o que ele quer de você. Não adianta você querer lutar com suas próprias armas, como diz a palavra, que uns confiam em homens, outros confiam em cavalo. Você precisa confiar no Senhor dos Exércitos. Quando você deixar o Senhor vencer as suas batalhas, aí você também será um grande vencedor. Amém? Amém. Irmãos, não é só isso. Quando você vence uma batalha, você estimula outros. O que aconteceu quando Davi foi e cortou a cabeça do gigante? O povo de Israel, os soldados se animaram. Quando caiu aquele que era líder deles, dos filisteus, eles se apavoraram e correram. E os soldados, os guerreiros de Israel, saíram correndo atrás dos soldados filisteus e os derrotaram em batalha. E aquela vitória foi Deus que deu a todos os soldados. Amém? Amém. Então, se você é vitorioso, pode ter certeza, irmãos, que aqueles que estão com você também serão vitoriosos. Porque quando você vence, você não vence sozinho. Aqueles que estão ao seu redor também vencem. Irmãos, nós precisamos nos alegrar quando nós vemos alguém ganhando uma batalha. Eu falo batalha porque nós estamos numa guerra. Nós não vencemos a guerra. A guerra só será vencida quando nós estivermos com Jesus na glória. Amém? Amém. Mas por enquanto, nós vamos vencendo de batalha, batalha, em batalha, em batalha. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então nós precisamos lutar, precisamos nos preparar, precisamos entregar para Deus as nossas vidas, para que o Senhor possa realmente vencer as nossas batalhas. E outra, vamos ajudar os nossos irmãos a vencer. Eu estava vendo um vídeo hoje, que um amigo viu a vitória do outro amigo, que ele teve uma conquista muito grande, e ele se alegrou com a conquista do amigo. Eu pergunto para você, você se alegra com a conquista do seu irmão, do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe? Às vezes, irmãos, muitas vezes, nós não nos alegramos. Né? A pessoa vem aqui, olha para mim aqui, gente. A pessoa vem aqui, conta um testemunho, que ela recebeu uma bênção muito grande, e nós ficamos assim, ó, com cara de paisagem. Sem contar que às vezes nós pensamos assim, pô, essa bênção podia ser minha. Lute as suas batalhas, meu querido. Amém? Amém. Eliabe, ele estava preocupado com a vitória de Davi. Eliabe estava preocupado com que Davi pudesse vencer aquele gigante. Ia ficar ruim para eles. Porque eles eram guerreiros forjados na guerra. Ia ficar ruim para eles. Porém, irmãos, quando nós vencemos, muitos vencem conosco. Qual foi o estímulo que eles tiveram? Quando eles viram que Davi cortou a cabeça do gigante, eles se sentiram encorajados e partiram para cima do exército dos filisteus e os derrotaram. E nesta noite, se você quiser ser vitorioso, alegra-se com a vitória do seu irmão e da sua irmã. Amém? Amém. Não seja como Eliabe, que foi invejoso. Não seja como os soldados que não tiveram coragem de avançar. Quando eles desafiavam a Deus, ficava todo mundo calado e acovardado.
Quando nós chamamos, nós tivemos aquele problema lá na família lá, que a pessoa caiu possessa lá na casa da família, que nós vamos fazer um trabalho do PG. Irmãos, tem situações que acontecem e quando se manifesta, sai todo mundo correndo. Sai todo mundo correndo. Mas graças a Deus, nós fizemos uma batalha ali e naquela batalha nós vencemos o mal, só que ainda não estava completo. Precisava vencer, precisava ter uma vitória completa. E aí eu cheguei em casa, era 11 horas da noite, tinha uma mensagem para mim, eu não podia atender, e a pessoa falou assim que já tinha chamado tudo que era crente ali da região, ninguém tinha atendido, e o pastor Enoque estava passando no local na mesma hora. Eu liguei para ele e falei, onde você está? Ele falou, estou aqui perto na autonomista. É aí mesmo, é para você. E aí, estou precisando de um socorro de uma família assim, ele não conhecia ainda. E ele foi lá, fez um trabalho, fez a oração. E quando ele terminou a oração, o rapaz estava liberto. Porém, a obra ainda não estava completa. Sabe por quê, irmãos? O gigante ainda não tinha sido cortado a cabeça. Tinha muita coisa dentro daquela casa que precisava ser retirada. Por isso que eu falo para vocês, a vitória, ela tem que ser completa. Amém? Amém? Não adianta você expulsar o demônio que está naquele lugar, quando o objeto que atrai a entidade maligna continua dentro do lar. A vitória de Davi ainda não estava completa, porque ele não tirou, ele não apresentou o troféu que tinha garantido a vitória dele. E quando aquela família resolveu tirar tudo quanto era ídolo, tirar tudo quanto era coisa que eles serviam, a vitória foi completa. E para a sua vitória ser completa nesta noite, você precisa tirar tudo aquilo que nós falamos, que está te impedindo de destruir esse gigante, de matar esse gigante, que é o ego, que é a inveja, que é a traição, que é a vaidade, que é tudo aquilo que desagrada a Deus. Amém? A partir daí, você vai enfrentar o seu gigante igual Davi enfrentou, com coragem, com astúcia, com a arma que Deus te deu, que é a oração e... A oração e... Jejum. 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 Dá um glória a Deus aí. Aê! Palmas a Jesus. Irmãos, eu não sei se você tem ciência da força que tem a oração e da força que tem o jejum. Se um cristão soubesse da força que tem a oração e da força que tem o jejum, todos nós passaríamos pelo menos 2 horas orando todos os dias. Mas qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nós acordamos? Quem não faz isso hoje não é normal, não é verdade? Quem não faz isso não é normal. Você acorda, já pega o celular, é automático, você não pensa, você não sabe nem que você vai olhar, você simplesmente pega o celular e olha. Nós, na nossa época, a gente levantava, já escorregava da cama assim, ó, de joelho, e já orava. Lembra disso, Davi? Não tinha celular para olhar, não tinha nada para olhar. A gente levantava, já ajoelhava ali na cama, já pedia para que Deus abençoasse o nosso dia. E hoje, nós pegamos o celular, vamos olhando assim, aí quando nós chegamos na porta, ô Jesus, dá-me um dia de paz, dá-me um dia de alegria, guarda-me debaixo de tuas mãos, amém. E saímos. Hoje eu estava contando no carro quando nós vimos para cá, que eu fiz a oração antes de sair de casa e fomos buscar a Val
lá na casa dela. Eu estacionei, eu estava com pressa, aí eu saí e à frente do meu carro tinha um tronco de árvore dessa largura assim, gigante. Eu veio um Ford Ka, estacionou do outro lado. Eu saí. No momento que eu saí, o Ford Ka fez uma manobra na minha frente. Eu tinha duas opções. Ou eu freava, ou eu acelerava. Sabe quando você pensa rápido assim, tem que pensar rápido? Eu acelerei, eu joguei para cima do carro e tirei de novo para sair do tronco e passei. Eu já estava ali mais ou menos uns 60 por hora. Eu ia bater no tronco e o carro ia capotar e ia rodar. E a Vera nem tinha colocado o cinto ainda. Sabe o que foi que me guardou? Foi a minha oração na saída de casa. Amém? Eu me considerei ali um vencedor. Davi, foi um vencedor porque ele usou as armas que Deus tinha dado para ele. Então, a importância da oração. Se você ora, você vai ser um vencedor. Amém? Deus abençoe a todos. Que essa palavra possa ficar profundamente no coração de cada um de vocês. Saiam daqui nesta noite como vencedor. Amém? Saiam daqui nesta noite como alguém que vai ter a sua vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Palmas para Jesus.